Boa noite. Já te chama, Diane. Vou esperar ver esse povo entrar. Boa noite, Misael. Boa noite, pessoal que tá entrando agora. Já já te chama, Diane. Boa noite, Misael. Boa noite, Hernani. Boa noite, Duda, Tássia. Só aguardando mais um pouquinho para eu chamar a minha parceira de live. E aí, Gerliane, minha irmã? Rico. Obrigada. Boa noite, meu povo. Já já eu chamo nossa convidada. Esperar mais um pouquinho. Boa noite, Amanda. Desde já, viu, gente? Gostaria de dizer que tem surpresa para quem ficar até o final da live. Então, fiquem ligadinhos com a gente até o final, que vai ter surpresa. Rica sim, Gerli. Logo a minha convidada de hoje. Boa noite, Walter. Hein? Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bom, Júlio? Nem Tudo parece mais bom? falando agora. Boa noite para quem está Só, na live já. Boa noite, pessoal. só esperar aqui rapidão. Mais um Tá bom? pouquinho pra gente começar. Tá bem? E esse cenário topíssimo aí. É meu cenário Chique, de aula. chique. Tá certo. Boa noite, Batista Nunes. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Aldenigres. Já já começar. Nosso tema de hoje, né? Acho que todo mundo já sabe que é contação de histórias. Tá me ouvindo bem, tá, Jane? Sim, eu tô. Tô ouvindo bem, graças a Deus. Eu tava testando aqui, aí não tava dando certo, mas tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Todo mundo Tá ótimo. ouvindo? Que bom. Acho que tá ok. Vamos começar, né? A gente espera Vamos, mais um vamos, pouco. vamos É. começar, né? Quem ia começar apresentando? Você quer começar? Eu sou visita. Então tá bom, então, gente. Pra quem me segue, né, já sabe, eu me chamo Ana Paula. É, eu sou formada em letras, tá? Mas eu trabalho com educação infantil já tem um tempinho. E acho que é isso, né? Ah, tá. Tô cursando gestão comercial, né? Áreas diferentes, mas é sempre bom a gente tentar algo novo, algo diferente. E para esse tema dessa live não poderia chamar outra pessoa, a não ser minha amiga e parceira, né? Faculdade aí, a tia Ediane, que vai se apresentar para vocês agora. Boa noite. Eu sou formada em letras já, estou cursando pedagogia agora. Já fiz uma pós também, mas devido aos trâmites de papel, essa burocracia, né? Mas eu já tenho uma pós em educação superior. Só que pedagogia é minha paixão, então eu digo, eu tenho que fazer pedagogia. E trabalho Hum.
como professora há muito tempo, há mais de 10 anos, assim, sempre informal, né? De forma informal, pelo município, contrato. E agora estou numa rede particular, já tem 3 anos, mais ou menos, ou por aí assim. E na educação infantil. E na igreja, eu sempre trabalhei na igreja com as crianças. Então, eu tenho um pouco de prática com as crianças. Muito bem. Eu até esqueci de falar, tu me lembrou, gente. Atualmente eu estou trabalhando com inglês, né? Da educação infantil ao Fundamental 1 no Educandário Rei Arthur. A Diane falou e me lembrou. Então, aqui, a gente já se apresentou, né? E já falamos sobre o tema, que é contação de histórias. E eu queria, Ediane, que tu falasse um pouco da tua visão sobre a contação de histórias. Qual que tu acha que é a importância dessa contação para as nossas crianças Pois é, é um nas tema assim escolas? muito amplo, né? Muito complexo, com várias nuances que têm que ser observadas, mas a contação de história ela é fundamental. Tanto para a criança, como a gente percebe que os adultos e os jovens, eles gostam de uma história, eles gostam de ouvir, eles prestam atenção. E não tem idade a contação de história. Na faculdade, às vezes, a professora pedia, Diane, conta uma história. E os meus colegas de faculdade, eles prestavam atenção, eles queriam saber o que ia acontecer. Então, a contação de história, ela não tem um público específico. Porque a Sim. gente sabe que o início da contação de história, a oralidade, ela vem muito antes da escrita. Então, os antigos já passavam as histórias, eram passadas de geração pela oralidade. E é uma coisa que eu ainda sou do tempo que reunia as pessoas na calçada, na porta, e ficava à noite conversando histórias de monstros, de seres, né? Eu ainda peguei um pouco dessa parte. E é algo muito, assim, relevante e interessante demais. Não tem idade, né? Sim, com certeza. Boa noite, Gilmar, que entrou agora, Nayane, Edna Barreto. Muito boa noite. Ô, gente, fica com a gente até o final, que no final vai ter surpresa, viu? Só para quem acompanhar. Até o fim. É, Tá bom. a minha opinião como é que eu posso falar? Eu faço das minhas palavras as suas, né? Na verdade, realmente a contação de histórias é de extrema importância, não apenas para as criancinhas de maternal, né? Mas até Fundamental 1 e assim vai. A oralidade se torna importante nessa questão no fato de que quando a criança ouve uma história, né, ela vai querer reproduzir. Aí quando ela Sim. gosta, aí ela sempre vai querer aquele momento da história. Sempre vai, quando ela chegar em casa, ela vai querer contar aquela história. Então é muito legal. E Realmente. isso, sem levar em consideração assim, que a criança ela quer reproduzir a história e ela fantasia muito, até o adulto quando está ouvindo, ele fantasia muito a história. E às vezes do jeito que você conta, do jeito que a professora contou, eles às vezes querem fazer iguais em casa, para quem estiver ouvindo. A tia contou uma história hoje, muito legal, e aí eles geralmente têm isso também. É verdade. E a gente, às vezes, a gente está tão presa na história e não leva em consideração a opinião da criança, né? Por exemplo, eu estou contando uma história. Aí a criança quer acrescentar. Mas às vezes a gente acha que não é legal. Mas, viu, gente? É legal sim deixar a criança se expressar. Porque às vezes a gente está contando, ela imagina aquilo na cabeça dela e ela quer falar, né? Que ela teve uma experiência semelhante, né? Que criança gosta disso, eu fiz isso também. Ou que ela imagina de uma forma diferente da nossa. Então sempre é Sim. bom deixar elas se expressarem, né? É verdade. E a criança, a vivência dela também, dependendo da vivência da criança, como tu falou que às vezes ela vai introduzindo na história e contando do jeito dela, ela sempre vai ter algo para acrescentar de uma forma ou de outra. E o interessante é que dependendo da dinâmica da história a ser contada, dependendo do ambiente que você está, quem é o seu público, que você tem que adaptar essa história. Mas é algo assim, para você deixar porque a história, a contação de história, você conta, você vai ter algum valor, alguma característica de moral na história que você quer repassar, mas Com a história certeza. também ela é contada pela simples questão da imaginação, da diversão, do entretenimento, né? Isso. O Gilmar até comentou aqui. Histórias desenvolvem o intelecto da pessoa. Amo histórias e admiro quem tem essa capacidade para cativar nas palavras contadas
e às vezes cantadas, que é, a gente, um dos nossos temas de hoje, que é a diferença entre história contada e história cantada. Sim, e uma coisa que o Gilmar falou, né, que quem desenvolve é uma questão interessante, porque eu recebi uma pergunta que Sim, dizia assim, qual o jeito certo? Você não tem um jeito, um padrão para contar a história. O que você precisa exatamente. fazer é conhecer a história, como você vai contar, de que forma, porque uma história pode ser adaptada tanto para uma criancinha de 5 anos, como para de 7, como para de 10, por exemplo. Mas é uma questão que você tem que se aperfeiçoar, claro, como ele falou, que Sim, tem que se aperfeiçoar, né? Quem desenvolve isso. Mas qualquer pessoa pode sim, porque antigamente as pessoas mais antigas que tinham essa questão, elas não se preparavam. Elas tinham apenas sabia contar a história e todo mundo ficava, meu Deus, né? Pensando e observando e prestando atenção e essas coisas. Não é porque eu nasci com o dom, é algo que tem que ser trabalhado, claro. Como tudo que a gente sim. vai fazer, assim, é algo que tem que ser muito bem estudado. E também só que não dá para fazer de qualquer forma, aleatório, Não, é totalmente verdade. no improviso, sem nada. Então, tem várias nuances, tem várias complexidades que tem que ser sempre avaliada. Muito bem, é o que entra também no nosso próximo tópico, né? Que é a importância dos recursos para uma contação. A história ela pode Sim, ser contada de diversas maneiras. Um dos pontos principais, né, da contação é a forma de você se expressar. Não dá para sim. contar uma história mágica, uma história emocionante sem expressão nenhuma, porque não vai conseguir passar a característica daquela história para a criança, né? Ou a alegria daquela história para a criança. Então é importante sempre a gente ter a entonação, fazer a voz de acordo com o personagem, de acordo com a história. E em relação aos recursos, eu sou suspeita para falar, né? Mas a gente estava até conversando quando separava os tópicos, que tem várias maneiras de contar a história. Tem aquela que a pessoa só conta se for com recurso, tem aquela que a pessoa já se garante só na sua atuação, na sua gesticulação. E para mim, assim, recurso é super válido e indispensável, principalmente para a criança do maternal. Mas lembrando que, gente, o recurso, ele nunca pode chamar mais atenção, né, que a história. A caracterização nunca pode chamar mais atenção do que a história, senão a pessoa vai, ou senão a criança vai prestar mais atenção no que você tá vestindo do que no que você está falando. É. E eu acho os recursos muito importantes. Só que também eu tenho. Tá cortando um pouco, gente, teu Não áudio. é que eu tenha que ter o Voltou. melhor recurso do mundo para que a história seja boa. É como tu falou. Se você não tem uma entonação, Voltou agora. Uhum. voltou? Que é aquela questão que às vezes você tem vários recursos e você não faz um bom uso dele. Então, é importante ter recurso. Assim, tudo na vida a gente tem que ter aquele equilíbrio, saber dosar. Então, é importante o recurso aliado a uma boa oralidade, a um desenvolvimento corporal, né? Entretanto, você também pode contar uma história de dois passarinhos, um voo, estou usando apenas minha mão, o segundo voo, se encontraram. Então, os recursos é importante, como tu falou, no atenção que é a história, mas você também consegue contar Sim. uma boa história, assim, praticamente na linguagem corporal, na sua entonação, quando você diz que o gatinho pulou, e aí você faz um gesto, e isso também é válido, né? Claro que os recursos, meu Deus, chama muito a atenção um desenho, um lapisinho, uma corujinha, luva, um óculos que Sim. você coloca, chama, e o meninozinho veio, chama muita atenção. Entretanto, a gente tem que levar em consideração também que não adianta eu ter todos os recursos, uma luva, uma caixa, e eu contar uma história assim, o meninozinho ficou triste e saiu. E a meninazinha ficou Sem alegre e emoção, né? correu, sem emoção, sem adicção, sem a entonação, sem a linguagem corporal, sem prender a criança, parar no momento que tem que parar. E vocês sabem o que aconteceu?
sabe? Então, vários requisitos. Vai. É verdade. Dá um alô aqui pro Jackson, a Maíris, que acabou de entrar, Dani Almeida. Muito obrigada pela presença. Boa noite. É Bem-vindos. verdade, Jane, porque não adianta tu usar recursos maravilhosos se tu não conhece tua história, né? Se tu não está preparada para contar ela. Que é a questão do nosso próximo tópico, história contada e história cantada. Você pode usar os recursos nas duas, viu, gente? Tanto na história contada quanto na história cantada. Eu até recebi uma pergunta na caixinha que eu coloquei de uma mãe, né? Que ela disse que gosta muito de história, gosta de. Boa noite, Jackson. Gosta Adriele, de boa noite, contar para os Jackson. filhos dela. Ah, Adriele, meu colega. Boa noite, Adriele. Que ela gosta de contar histórias para os filhos dela, gosta de ouvir, só que eles não têm atenção. Aí eu até respondi, né? Às vezes, mãezinha, é a forma que você está contando. Por exemplo, se for uma criança do maternal, e até infantil um, né? De 2 a 4 anos, 5, ela não vai parar para ouvir uma história, né? Longa, ou que não tem rima, ou que não tem recurso. Ela vai achar chata e, de fato, não vai prestar atenção. Então, é importante essa diferenciação entre história contada e cantada e a questão do recurso. Por exemplo, tem uma história muito legal que é O Gato Xadrez, da Bia Vilela, que ao decorrer da história vai falando sobre várias cores. Você pode estar usando objetos das cores que tem no texto, ou você pode estar desenhando, né, fazendo o formato do gatinho, das cores que está falando no texto. Tem até um trechinho aqui que eu anotei, que eu achei super interessante, né? Era uma vez o gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. Aí imagina essa história linda. Se você tiver aí os objetos das cores que está falando e mostrando, a criança já vai identificar, né, Johnny? Já vai ligar ali a cor do objeto com a história. E fica bem mais fácil dela identificar é, fica mais fácil dela gravar também, né? Identificar, gravar, associar. Quer dar algum exemplo? Sim, eu já contei. E foi interessante que enquanto eu contava, as crianças riam. E na hora da canja, alguém perguntou assim, o que é? Ali é uma parada? Algumas pessoas não concordam de fazer essa intervenção. Eu acho super válido. E eles começam, porque às vezes uma palavra não tem significado e ele pode não Tá cortando, entender tá cortando um pouco o áudio, Ediane. aquela interpretação, aquela frase. Então, ao ponto que você vai introduzindo e tá cortando? É porque tá vindo atrasado. Agora? Fala de novo aí. Porque tá tipo atrasando o áudio. Tá ouvindo? Tô ouvindo, é porque Estão tá ouvindo? vindo o áudio antes de tu, da imagenzinha. Ao ponto você vai. Pra ti, né? Tu quer que eu tire pra Tá. tu Aí entrar de você novo, vai pra ficar contando a melhor? história e você vai explicando o significado. Vou tirar aqui e botar de novo. Vou adicionar ela de novo aqui, gente, rápido. Boa noite, William. Boa noite, Leonardo. Minha colega Adriele, Jackson. Lembrando que tem surpresa, viu, minha gente? Pra quem participar até o final da live. Fiquem ligadinhos aí.
chamar aqui de volta a minha parceira. Fica importante, mas coordenação, mete mais, gente. Pronto. Pronto? Pronto, acho que vai dar certo agora. Pronto. Eu me É. perdi. Na Sim, história do gato do xadrez. gato xadrez. Então, como eu estava falando. Às vezes é interessante fazer essa intervenção para que a coerência e a interpretação da criança fique mais clara. E aí, tio, o que é Sim. canja? Aí, então, foi o momento de eu parar e explicar. E eles, E aí eu repeti a frase e aí depois eles começaram a assimilar. Antes tu tinha comentado sobre a questão daquela mãe que falou que às vezes a criança não entende, não gosta do que ela Ele não quer ouvir não ela quer. contando. Aí eu tava imaginando assim, alguns pontos que tem que ser levado em consideração. Que tipo de história era essa que ela estava contando? Era do livro ou era uma história que ela sabia? Porque se for do livro, é interessante ela fazer as intervenções da capa, chamar atenção para a figura que tem na capa, conhecer a história antes de ler, porque ela vai saber quantos personagens tem, quantas falas ela vai ter que fazer, por exemplo, algum gesto que ela pode incrementar. Então, quando Faz ela pega personagens, né? quais os personagens. Então, por exemplo, se ela está lendo aqui no livro, o que tem aqui nesse livro? O que é que vocês estão vendo? O macaquinho! Onde é que é esse macaquinho? E vai perguntando, e onde é que ele mora? E você quer ter? Vamos conhecer. Esse macaquinho se chama Marquito. Que nome legal! Ou você não gostou? Então você vai começando a puxar a criança, que quando ela for, ela vai querer saber quem é esse macaco, o que foi que ele fez, Sim. o nome dele. Então, é algo que eu fiquei. Então, ela tem que levar em consideração isso. Eu vou contar uma história para o meu filho. Ótimo. Mas eu vou ler a história, vou saber quantos personagens tem, vou ver a idade dele. Porque criança, geralmente, as criancinhas, tipo assim, 3 anos, crianças de até 3 anos, gostam muito de história de animais. Com um personagem, por exemplo, a Pantera Cor-de-Rosa. Eles gostam porque vai ser tudo sobre a Pantera Cor-de-Rosa, a hora que ela vai entrar, a hora que ela vai comer, para onde é que ela vai. De 3 Patinho anos feio. Isso. De 3 anos a 5, ela já vai querer saber história dos animais, mas ela não vai querer só um personagem, por exemplo. Ela já vai querer que que essa pantera cor-de-rosa já tenha um amiguinho. Que aí a gente pode fazer o quê, por exemplo? A gente já pode pensar na Peppa. Que tem a Peppa, tem o George, tem a mamãe. Então eu vou incrementando. A família toda. A família toda. E conforme a criança vai aumentando, por exemplo, de 6, 7 anos, ela já gosta de histórias que tem os animais, mas que tem outras crianças. E aí a gente lembra de quem? Do show da Luna, que tem o animal, tem o irmãozinho dela, tem ela, tem o papai, tem a mamãe. Então vai sempre puxando, ampliando o desenvolvimento da criança, ampliando a imaginação, a criatividade e ampliando os personagens. E ela vai tendo essa questão de conexão, de contexto, de ambiente, de tempo, tudo que é importante ela imaginar na contação de história. E quando essa mãe colocou essa tua pergunta, eu vi lá no teu story, eu fiquei pensando isso, que ela deveria avaliar isso, tentar fazer uma voz diferente para o menino, para a menina, para a vovó, entendeu? Então ela tem que saber pelo menos a história antes do que ela vai falar. É verdade, que às vezes ela pode gostar da história, né? Mas o filho pode não gostar. E É aí importante depende do levar em jeito que ela consideração a conta. idade. Sim. Dá uma boa noite, boas-vindas aí para o pessoal que acabou de entrar, Dinaí, José William, Boa Leonardo, noite. boa noite, Léo. Obrigada por estar aqui. A gente falou de história contada, né? Sim. Agora a gente vai falar um pouco sobre a história cantada. Por exemplo, tu falando do show da Luna, eu lembrei da Galinha Pintadinha, que é um grande exemplo de histórias cantadas, que aí faz sucesso entre as crianças, faz sucesso demais. Por quê? Porque além de terem musiquinhas, ela tá ali contando as historinhas, né? Contando a história e cantando. Por exemplo, ver se eu lembro Borboletinha aqui. tá na cozinha. Eu só lembrei dessa. Borboletinha tá na cozinha fazendo o quê? Tá fazendo chocolate para a madrinha. Então não é apenas uma melodia e uma letra, é uma história. E tu fala Sem uma coisa. contar que a Galinha Pintadinha, a dinâmica dela para a questão dos clássicos, da questão de ser passado de geração em geração, é muito importante, é muito interessante. Eu percebo que alguns alunos, eu estou sendo professora de
pré-2, crianças de 4 a 5 anos. E eu percebo que nem todas elas conhecem, por exemplo, as músicas que tem na Galinha Pintadinha. Às Sim, vezes conhece só borboletinha ou pombinha branca, mas não conhece, por exemplo, caranguejo não é peixe. E você pode trabalhar várias coisas nessa música do caranguejo não é peixe. é verdade. Samba lelê, A da do Mariana, né? Da Mariana que vai Mariana. contando nos dedos. Isso, isso. E Queria dar aí uma boa noite. boa Ai, noite, desculpa, queria dar uma... mãezinha, Ai, Maristela. tão bom, que chique. Boa noite, Maristela. É verdade, a entonação faz toda a diferença. É essencial, na verdade, né? Como tu estava falando Sim, aí. E é muito interessante isso, porque... Pode falar. porque na entonação você até passa alguns sentimentos que o Joãozinho ficou tão triste e a Mariana ficou alegre. Hum, Então, essa entonação faz muita diferença na hora de contar a história. É um recurso que a mãe que te mandou aquela mensagem, ela pode observar, ela pode ver. Essa questão, como eu falei, tem vários critérios, vários métodos. Como eu falei, não precisa ter todos os recursos do mundo. Com um livro, apenas com um livro eu consigo contar a história. sim. Que é diferente apenas de eu apenas ler. Quem? Isso. Eu? Nem pensar. Então, ler, geralmente a criança não vai gostar. Agora, quando eu... Quem? Eu? Nem Uhum. pensar. Que aí já entra a terceira categoria, né? A história lida, que é só olhar Sim, ali e ler, a história contada sim. e a história cantada. E Cantada. sobre recurso, gente, tudo é recurso. Uma corda pode virar recurso, uma vasilha pode virar recurso, uma bolinha pode virar recurso, um pedaço de linha pode virar recurso, tudo. Pode. Imagina eu contando uma história de um guerreiro e eu pego uma tesoura. E o guerreiro foi e brigou. E aí, o guerreiro aqui. Aí, ó, tudo vira um recurso. Eu sou suspeita em falar, porque tudo pra mim é material pedagógico, nada. Mas quem é professor, mas não tem jeito. Já tudo não virar. É, E, sim, vai falar. mas a questão do recurso é uma ferramenta. É, como já está falando, é um recurso a mais para essa contação de história. Sim. Entretanto, não é o mais importante. Tá. Chamando a atenção pela questão dos autores. É de suma Sim. importância que toda vez que a gente for contar uma história, mesmo que para a criança, a gente sempre cite o nome do autor, né? Mesmo que daquela forma divertidinha. Você sabe de quem é essa história? Essa história, quem fez? Foi tananã, tananã. Sim, Porque, gente, tu, pode falar. é, por exemplo, tu faz uma coisa, né? Uma música. Eu sou compositora, por exemplo, eu sou compositora. Eu faço uma música. Eu não vou achar legal se uma pessoa pegar minha música e sair por aí cantando ou fazendo outras versões sem me dar o mérito, sem dizer que ela é minha, né? Sim. É chato. E da mesma forma são as histórias. É chato você estar utilizando o livro, tá utilizando a história do autor para dar suas aulas, ou até mesmo postar em redes sociais, agradecer seu trabalho, mas não engrandece o do próprio autor. Então é meio controverso nessa questão. Não, e outra coisa, assim, quando a gente vai contar uma história, o nome do autor tem que ser o primeiro a ser mencionado. Assim, Sim, crianças, vou contar uma história. E quem escreveu ela foi Ana Paula. E aí depois você vai dizer o nome. E o nome dessa historinha era o Menino Alegre. Então, o nome do autor é algo que tem que vir antes do título, por exemplo, antes da introdução da sim, historinha, porque você vai situar, sem levar em consideração o tanto que essa criança vai começar a aprender, ter noções, né? Porque exatamente. se você diz assim, eu vou contar uma história de Monteiro Lobato. Muitas crianças já vão saber que é uma história de Monteiro Lobato, que às vezes conhece um ou dois personagens, mas ele já vai ter meu Deus, aquela ansiedade. E quando ele não conhece, é bom para ele tá vendo essa familiaridade. Ah, mas ele não vai Sim, saber o nome dos autores. Claro que ele não vai saber, mas você vai tendo noções, vai introduzindo, para ele ir ampliando o repertório dele. Por exemplo, aqui esse livro,
que foi uma historinha que eu contei para os meus alunos. Crianças, agora eu vou contar uma historinha da Roseli. Só em eu falar o nome da Roseli, por exemplo, se for a contação de história até numa aula, né? Eu já posso dar uma aula aqui. A primeira letra que começa, esse nome. Então, eu não consigo separar assim muita coisa, a contação de história desassociada de outras coisas. Não, é muito difícil, porque tudo vira uma contação de história e muita coisa você pode trabalhar em sala de aula também. Então, Sim, a própria questão da sequência didática, né? A partir de uma sim, história, gente. Por exemplo, na segunda-feira você conta a história. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você já faz atividades relacionadas àquela história. E está sendo muito usada agora essa questão da sequência didática. A criança associa muito mais e aprende muito mais rápido. A Dinai falou sim, aqui, amo contação de histórias e quem tem talento, tudo vira recurso junto com a entonação da voz. Muito bem. É verdade, Ana Paula. é. Pois é. Dá boa noite aqui também pro Nilvan, meu parceiro Nilvan, que acabou de entrar aí. Sobre as histórias cantadas ainda, eu gosto muito, né? A Ediane já prefere mais contada, né, Ediane? Sim, Histórias eu prefiro. contadas. Até porque eu, né, não sei cantar nada. E aí eu acho. Aí, tia, eu não entendi essa música. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Aí eu já fico. Vamos mesmo pra Eita. contar. Eu prefiro contar. É porque cada um, né, tem É, um dom. Por exemplo, se uma pessoa for contar, for fazer contada e não souber a entonação, não souber cantar direito, também, é. né? Não vai adiantar Eu sou do muita time da coisa. contada. Você é do time da cantada, né? Eu sou do Semi da Cantada. Boa noite, Abre. Acabou de entrar. Eu sou do Semi da É bom que nós Cantada. duas aqui somos de posições diferentes, mas da mesma temática, né? Quer ver todos É os isso. pontos de vista. E é Valber legal que a Júnior gente entrou. vai agregando, né? Uma a Sim, outra. Sobre sim. as histórias cantadas, gente. Eu até mostrei nas minhas histórias já há uns dias atrás que é, eu trabalho em inglês, né? Então eu procuro trabalhar músicas que as crianças já sabem português para ficar mais fácil para elas associarem. Fica bem mais fácil. Elas já sabem qual é a música, já sabem qual é o personagem. E aqui eu fiz alguns dedos, né? Eu fiz da questão da fazendinha, do seu Lobato. Eu fiz 4 dedós, mas você pode estar fazendo mais, né? Pode estar fazendo de mais animais, pode estar fazendo do seu Lobato. Eu botei na mão errada, eu acho, mas tá bom. Eu fiz esses 4, né? Eu fiz o porco, a Foi. vaquinha, o galo e o pato. Aí, isso aqui é muito legal. Já chama a atenção da criança. E é um recurso legal, divertido e simples. Você tá ali com a mão aqui, tá com eles escondidos. Aí começa a cantar, né? A musiquinha. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um porco. Aí a criança já vai ficar ali com os olhos fixados, né? Porque ela vai achar legal. Ali é um porco. Você pode estar perguntando: e esse animal, gente, é mesmo um porquinho? Aí eles vão dizer, né? E como é que o porco faz? Aí eles vão falar: oink, oink. Aí a gente começa. E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, oh. Era oi, oi, oi pra cá. Era oi, oi, oi pra lá. Era oi, oi, oi pra todo lado. Ia, ia, oh. E assim vai a vaquinha, né? Era mu, mu, mu pra cá. O galo, cococó e o pato. Era quá, 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 quá pra quá. todo lado. Ia, ia, oh. Você pode até estar colocando o dedinho deles. E é muito, muito legal, gente. Assim que eu vi essa ideia aqui, eu esqueci qual foi o Instagram que eu vi. Foi de uma professora também. Eu me apaixonei, porque eu achei super interessante. Eu digo, eu vou já fazer. Porque chama muita atenção e é uma coisa muito simples, que dá para eles associarem ainda mais, né? É Gilmar fez um verdade. comentáriozão aqui. Interessante, interessante o comentário dele. Pode ler. Ele diz assim: lembro que contei uma história para uma turma de pré-2, o macaco de cera. Tive que me contorcer todo a cada cenário da história. E isso prendia os meninos a passo que riam muito e se divertiam, mas não se concentraram em algum momento. Aí é aquela história que eu tava olhando aqui porque eu tava lendo no computador. E aí é aquela história que tu falou, a linguagem corporal dele chamou mais atenção do que a história, que as crianças
queriam, né, prestar atenção no que ele ia fazer, e não muito na história. A minha dica seria para ele se contorcer menos. Ou então chamar as crianças para fazer também. E aí dava aquele Sim, momento de verdade. pausa. E aí vamos continuar a história, vamos ver o que aconteceu depois. E continuava a história. Eu não conheço o macaco de cera, mas agora eu fiquei Nem eu, vou até instigada. anotar aqui. Eu Vou vou até já anotar aqui, interessante. eu vou pesquisar depois essa história do macaco de cera. Deve ser muito legal. É verdade. Imagina, pode Ah, levar um bichinho, né? Pode, não sei como é é a história. verdade. Mas aí você já tô viajando aqui. Podia até levar aqueles macaquinhos que é bem mais, a gente tem aquelas mãozinhas assim. Não sei como vai ser a história, mas eu vou Já estudar ela. pega. Ah, e também, gente, nunca contar histórias muito longas para as crianças, né? Histórias pequenas, histórias curtas, porque elas, a gente sabe que nunca prestam atenção 100%. É aquela coisa. Principalmente, acho que eu te cortei, era isso que eu tinha que falar. Principalmente você tem que observar o teu público. Crianças de Sim, 3 anos, pouquíssimos minutos, 5 minutos mais ou menos, tem que ser alguma coisa muito rápida. bem De rápido. 5 a 7 anos, 5 minutos é muito para criança de 3 ainda. Mas é uma coisa que tem que ser muito rápida, uma historinha. Não pode ser. O, por exemplo, a Nara tem um livro que é Lude vai à praia. Né, eu não posso contar aquilo ali para uma criança de 5 anos porque é muito personagem. Uma bem conhecida é o Complexo, né? Casamento de Dona Baratinha. Ela é muito conhecida, ela já é um pouco longa para crianças de 5 anos. Porque ela tem muito personagem. Tem a galinha, tem a barata, tem o rato, tem a Joaninha, então o pato, aliás. Então não dá para contar uma história tipo Casamento de Dona Baratinha contando ela. Claro que se for traumatizada, as crianças até terão mais tempo, porque cada personagem vai vir diferente. Mas se você for contar, é muito personagem, ela vai terminar se perdendo, ela já vai depois querer já não se importar com o meio da história e querer já o final. Então você tem que É avaliar o teu verdade. público. A idade da criança, o público, a questão de onde você vai contar essa história, se é num lugar muito apertado com muita criança, se é num lugar espaçoso ou Lugar quente, se é aberto. numa sala de aula, se é um lugar aberto, ventilado, se eles vão estar em pé, porque se ficar em pé, pouco tempo eles já vão se cansar, se vão estar sentados, então, Tudo contribui, né? Na verdade, para uma exatamente. boa história. Então, o Dá uma boa noite ambiente é pro... importante. Ah, desculpa, pode falar. Não, terminei, Dá pode uma, continuar. dá uma boa noite pro Jorge, ao parceiro Jorge, o Zete, a Arlete. A Maristela falou aqui. Com meus alunos, normalmente, eu mostro as imagens do livro e dali invento uma outra história. Porque a imagem prende e som dos animais também. Boa noite, Isso. Lucicleia. É verdade, Maristela. Prende mesmo. O som, as coisas que chamam a atenção deles, eles sempre vão, né? Se prender mais. Uma E sugestão que eu dou para a Maristela nessa questão de que ela mostra a história e inventa outra. Primeiro seria interessante contar a história original e depois, em outro momento, vocês lembram daquela historinha que a gente pode começar, vamos criar nossa história com aqueles personagens. Porque aí, para não fugir muito, entende? Não deixar a história do autor meio como que de segunda e criar outras, mas fazer essa conexão entre elas. é verdade. É, dá boa noite aqui. Seja bem-vinda, Elaine, Lucicleia, Lucicleia, boa noite. boa Good noite. evening, seu Jorge. Vocês são muito criativos. Obrigada, Lucicleia. Pois é, então tudo, gente, contribui, como a gente falou, tem que ver qual é o local, qual é a história. Se a história, por exemplo, vai falar de um lago, você pode estar utilizando algum recurso azul, né, para fazer de conta que é a água. Se você vai contar uma história sobre fazenda, você pode estar contando a história numa área externa da escola, por exemplo, num campinho. Se a sua escola não tiver, pode estar improvisando alguma TNT, alguma coisa verde, né, Jane? Para simbolizar os Sim. matos e tudo mais. Eu não gosto muito de trabalhar com improviso. É importante, é um Uhum, recurso para quem consegue, por exemplo, pegar ali e adaptar. Eu não gosto muito. Agora, às vezes, você surge a oportunidade e você meio que tem que trabalhar com o recurso que você tem. Então, você já com o que tem que você ter tem.
né? Então, eu não gosto muito de trabalhar com improviso. Eu não sou do time do Até improviso, porque porque eu me perco muito. Eu começo de uma coisa e já vou meio que me perdendo. Mas é algo Deve ter muitas. interessante e algo Uhum. que você, se pudesse, né? Por exemplo, tem uma brincadeira que você coloca vários objetos numa caixinha e vocês vão começar a contar uma história, por exemplo. Vamos ver, vou tirar o objeto e você vai contando essa história. Dificilmente a gente consegue fazer uma história coerente do começo ao fim, porque são objetos aleatórios. Mas essa forma, ela é algo que vai começar a despertar a atenção da criança, começa a despertar a criatividade da criança, mesmo que às vezes não tenha uma coerência de um cadeado, por exemplo, e um grampeador, mas você vai começar a ter noções, vai dando noções de sequência, vai dando noções de coerência, de como é que essas palavras se Sim. conectam, né? Eu sou muito difícil, assim, de trabalhar com essa questão de improviso. Uhum. Mas é algo válido. Eu já fiz também algumas vezes Sim. com minhas crianças. Improviso para eles, mas para mim eu meio que pensei o que eu ia levar na hora. Até porque, E, às vezes. Hum. Até porque, e às aí vezes, a escola que. Pode vai. concluir. Até porque, às vezes, a escola que a gente trabalha pode não ter o que a gente está precisando. Sim, Então, sim, tem que sim, adaptar mesmo, tem que sim. transformar. Mas é uma questão muito válida trabalhar assim para eles começarem a despertar Sim. sequenciação, o ambiente, esse cadeado, onde é que ele estava, como é que ele fez, né? O que, que aconteceu com ele, por que, que ele não abriu? É algo que você tem que ir, por exemplo, tendo essa sequência para a criança começar a despertar a criatividade, a imaginação, o uso das palavras, se elas meio que se encaixam. Então é interessante a questão do improviso. Sim. Mas, por exemplo, a Ediane conta Mas aqui uma sempre tá, história agora. Eu fico gelada. sempre tá preparado, né? A Sim, questão. sim, é interessante. Mas é bom, é bom. É um recurso, é mais um recurso. Claro que eu não vou toda hora para todo evento, por exemplo, para toda contação de história no improviso. Mas é algo que tem que ser Uhum. trabalhado aos poucos. Eu posso apenas A- pegar um objeto e vou fazer com esse objeto e ver o que eles instigando. Depois eu posso ir introduzindo outros. A criança tem que ser algo gradual, tem que ser aos poucos. Ela vai tendo noções para ir se desenvolvendo, para quando ela tiver um bom Sim. vocabulário, ela tiver uma boa, assim, conexões de palavras, onde é que se encaixam, acontecer, flui. Ela flui depois. Então, deixa eu só ler rapidão aqui. A Adriele falou verdade, falei muito interessante. Meus alunos gostam muito. A tia Adriele é minha colega de trabalho, assim também como a tia Maristela. E os alunos da tia Adriele amam histórias. Eu já vi, já presenciei. O Jorge perguntou aqui, quanto conta a entonação da voz para cada tipo de história? Eu diria que, se não for 100%, é 100%. Como é a Conta pergunta? Deixa eu achar 100%. aqui. Quanto conta a entonação da voz para cada tipo de história? Para Porque mim, conta 100%, porque é igual a gente tá falando nisso, não dá para contar uma história divertida com a cara fechada. Não dá para sim, contar uma história triste sorrindo, né? Porque já vai estar contando uma história triste, tu vai estar dando sorriso, aí vai confundir a criança. É triste ou é alegre? Apesar de que o sorriso, gente, é um ponto crucial numa contação de histórias. E também a questão de, como tu falou, né, de estar preparado, de conhecer a história. Porque é muito mais legal e chamativo tu chegar e contar a história olhando para o olhinho da criança. Porque às vezes tu piscou o olho para olhar para o livro, mordeu um. Piscou para mudar a página, o menino saiu. Aí tem que ser um olho no gato, outro no peixe. Dá uma boa noite aqui para minha eu, eu, parceira Jamile, assessoria eu também semestre, boa sou. noite. Já, não só? Nossa, Educandária é Arthur. Muito boa obrigada. noite, Arthur. Tem mais gente aqui. Não, não, Franciele Belo, boa noite. Adriele, isso mesmo, é muito interessante. É demais. Eu Pode também sou continuar. do time da contação de história. Eu creio que uma contação de história, a entonação, ela é, assim, fundamental, porque é como a gente Sim, já começou a falar no início, né? A
A gente começou contando sobre isso, que passa emoção para a criança. Você, de uma forma ou de outra, você vai passar emoção. E se você quer aprender, se você quer despertar a criatividade, a emoção da criança, você tem que ter uma entonação. Claro que eu não sei fazer muitas vozes. A questão não é fazer vozes diferentes, é entonar. Uma pergunta, você vai fazer a pergunta, quem? Eu? Quem? Eu? Olha só a diferença que faz numa história, por exemplo. Já muda, né? Já dá Já muda. outro clima. Sim, você mesmo. Ou então, sim, você mesmo que fez isso. Você não vai chamar a atenção da criança e nem do adulto, porque quando a gente está contando também que tem adultos, quem? Eu? O adulto também, ele já tem uma vivência maior e ele não vai achar interessante. Agora, quando eu digo, É verdade. quem? Eu? Você já muda tudo. Então, eu acho que eu também sou do time que a entonação é 100% na contação de história. Com certeza. Fora é como se fosse uma rima, né? Não dá para ler uma rima só lendo. Tem que saber ler. Senão não sai rima, sai um texto corrido. A diferença que a gente falou no... Sim. A diferença que a gente falou no começo da história lida e da história contada. Contada. Porque se eu for apenas pegar para ler, eu não vou saber o que tem na frente, o que vai acontecer depois, quem que vai aparecer. Então eu tenho que saber da história, eu tenho que saber dos personagens. Eu não vou saber a hora da entonação correta, né? Exatamente, porque o ponto, ele serve para isso. O ponto já está ali, a interrogação está ali, a vírgula está ali, você tem que fazer uma pausa. A exclamação está ali, você tem que se admirar com aquilo. É verdade. Antes da gente ir para o nosso tópico, que é super legal, minha gente, super legal, eu queria só dar mais um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui de história cantada. Tenho aqui uma luva pedagógica, né? Eu fiz simples assim, mas você pode colocar mais cores, fazer como você quiser. Aqui é da Dona Aranha, obrigada. Aqui é da Dona Aranha. Você pode tanto colocar algum fio fixo aqui para ela só ir subindo. No meu caso, eu coloquei atrás para ir puxando. E o verso pode ser utilizado para fazer outra história. Por exemplo, a criança, quando ela vê essa luva, você pode estar perguntando, né? Se ela conhece já a história pelos objetos que tem, pelo animalzinho que tem, né? No caso. Aí é bem legal a associação. Aí você vai, né? Dando ênfase ao que mais chama na música. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. E assim vai. A Dona Aranha desceu pela parede. E é muito interessante, porque chama a atenção para os elementos, né, que tem mais ênfase na música, que no caso é uma história também, né, Jane? Não deixa de ser uma história. A Dona Aranha, ela subiu pela parede, aí veio a chuva, derrubou ela, mas ela foi persistente, que é a moral da música, da história, né, que ela foi persistente, não desistiu, não. Com chuva, com sol, ela subiu, ela desceu e seguiu a vida dela. Sim, e é muito interessante esse recurso, gente. Quando eu vi também, eu vi no Instagram da professora Alba, eu achei, assim, excepcional. Conta demais. Muito interessante. Muito interessante. Tem uma pergunta do Jorge aqui. Histórias sem figuras, só contos orais, podem contribuir para desenvolver a memorização da criança? Aí depende da idade, porque é como a gente está falando desde o início, né, Jane? Tem que ter essa diferenciação, esse cuidado entre crianças de 1 a 4 anos a 5, por exemplo, e de crianças de uma faixa etária maior. Se tu for ler uma história sem recurso, sem imagem nenhuma, só o texto corrido, eu sinto muito, mas a criança não vai prestar atenção, não. E a questão da memória... Vou só concluir aqui, rapidão. Só a questão da memorização. Por isso que se trabalha muito música na educação infantil, porque a música, ela ajuda muito mais a gravar, e isso é cientificamente provado, viu, minha gente? E todo mundo que está assistindo gente aí, a música, ela é muito eficaz. É por isso que se trabalha muito na educação infantil.
Pode falar. Isso. O interessante de contar histórias sem figuras é porque você deixa a imaginação da criança fluir. Isso. E aí, dependendo da idade, como você mencionou, eu não vou pegar uma história, uma página inteira, para contar para criancinha de 3 anos. Então, tem aqueles poemas, A Linda Rosa Juvenil. Então, poemas curtos, pequenas partes de um conto, trechos pequenos. Tem que ser trechos pequenos para crianças pequenas. Conforme você vai aumentando, aumentando a idade da criança, você pode sim contar uma história sem figuras. Porque o que vai depender aí? Você vai começar a falar de personagens. Não tem figuras, mas você pode ter um recurso. Tia Diane, eu não tenho figura e não tenho recurso. Tem o seu corpo. Você tem os dedos, você pode usar os personagens, você pode fazer um gesto, você pode dar entonação em cada personagem, uma entonação diferente. Então, claro que a imagem, a contação de histórias sem figuras, ela contribui sim, porque antigamente, se a gente prestar atenção, não existia muito isso. Os mais velhos contavam histórias e não tinha essa questão, eles prendiam pela questão de parar no momento certo do clímax. E no clímax, você para aquela história, eles vão ficar querendo saber, vocês puxa a criança para a história, vocês querem saber o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? E ele foi para o meio da noite. Quem tem coragem de ir no meio da noite? Então, a figura é mais um recurso, mas como a gente falou, né? Depende muito da faixa etária, porque... Muito da faixa etária. No caso, Jorge, aqui, eu diria que contribui, acho que demais, a partir do Fundamental 1. Que eles já têm aí uma visão de mundo deles, já tem alguma opinião deles formada. E eles já vão, como a Ediane falou, já vão criando o mundo aí na cabeça deles. Acho bem válido. Eu, por exemplo, eu sempre gostei mais de histórias, como eu posso dizer, de histórias rimadas, histórias de... Eu não gosto muito daquelas histórias longas, eu gosto sempre de histórias bem divididinhas, com muitos personagens, que eu sempre fui meio assim, sempre gostei dessas coisas, de poema e tudo mais. Então, pra mim, um conto, eu gosto muito de conto também, seria muito legal. Tem que observar mesmo a questão do ambiente e do público, como a pergunta do Jorge falou, mas ela contribui sim. Tem crianças que têm a memorização muito boa. Eu tenho, por exemplo, uma aluna que ela pega muito rápido, basta eu dizer assim, cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Aí, quem está latindo, ela já sabe o que é o cachorrinho, ela já sabe repetir o que eu falei, então ela já sabe memorizar o que eu falei. Então, tem criança... Não é algo que tem que ser deixado de fazer, porque tudo contribui para a criança, tendo noções e aprendendo e desenvolvendo gradualmente. Tudo é válido para a criança aprender. É verdade. Tem um comentário aqui da Lucicleia. Tô vendo vocês para aprender, pois sou mãe e virei professora de improviso da minha filha. Desde que entramos em quarentena e estou amando. Muito obrigada, Lucicleia. Permaneça com a gente. Gente, vai ter surpresa no final, permaneça. Boa noite, Ancra, Joaina. A Lucicleia falou, muito legal, meninos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. A Lucicleia falou novamente, que acho que é uma pergunta. A minha filha tem 7 anos. É muito inteligente, curiosa e pergunta muito. Às vezes, até me perco nas perguntas dela. Gosta muito de coisas novas. Pode me ajudar? Tu que é pedagoga, Ediane. Ela gosta muito de... ver coisas novas, né? Coisas novas, não se interessa por coisas novas. O interessante nas perguntas, as crianças perguntam mesmo de 7 anos, por quê? O que é isso? O que é aquilo? E o interessante da pergunta é você nunca mentir para a criança. Ou, por exemplo, dizer que há algo, não, isso aqui o bicho vai pegar, isso aqui foi, não vou te explicar não, porque não é no tempo. Não, você tem que adaptar algumas perguntas, dependendo das perguntas dela. Ela não mencionou aqui que tipo de pergunta ela faz, por exemplo. Mas a Nara fazia muita pergunta. Mamãe, e essa placa?
E a nuvem? E esse sol? E ela viu um desenho da Luna e ela queria saber por que que no desenho da Luna ela ia para o espaço. Então, depende da pergunta. O importante é que você dê uma resposta clara para Sim. ela meio não se contentar com aquela pergunta, mas que ela possa entender, olha, a lua, ela aparece à noite. Vamos observar se a lua aparece de dia? Vamos ver se ela brilha, vamos observar o céu. Então, é instigando. Você responde a pergunta dela e instiga ela com outra pergunta. Isso que tu falou é interessante, porque às vezes quando a criança é mal respondida, ela já fica acanhada, ela já não quer mais perguntar. Então é Ou, importante essa questão aí ou de então também, responder às vezes, ela com... pergunta várias vezes, a mesma pergunta várias vezes, até ela se contentar, por exemplo, com a resposta que foi dada. Ela vai receber, é verdade. O Jorge perguntou aqui qual a diferença entre contar, eita que ainda tem, acho que tem poucos tópicos já. Qual a No diferença entre tempo. contar e ler uma história? Então, Jorge, é a questão que a gente estava falando, né, Diane? Ler é aquela questão. Você pegou o livro, você não se preparou para a história, você sentou, pegou o livro e foi ler. Sem entonação nenhuma, sem preparação, sem recurso. E o contar é você conhecer a sua história. Você tem propriedade para contar ela com ou sem o seu livro. Chegou ali, tá falando da história, olhando no olho dos seus alunos. É, é, porque assim, se eu tô com o meu livro Constância, aqui e eu vou Wesley. contar a história, eu não sei o que vai acontecer aqui no decorrer da história. Eu não sei, eu ainda estou lendo. Eu ainda estou lendo, eu estou vendo o que é que acontece na árvore, o que é que acontece no dia seguinte, o que é que acontece com a mamãe. A partir do momento que você conhece a sua história e você vai contar ou ler novamente, você já não vai fazer uma leitura novamente, porque você já sabe quantos personagens tem, você já vai pensar na entonação, você já vai saber do ambiente que se passa a história e você traz a criança para essa história. Isso. Então, há uma diferença em ler a história e contar. Igual você lê um livro, você vai ler um livro de Harry Potter, você não sabe o que tem naquelas 200 páginas, mas quando você conhece que você vai repassar, você já não vai mais ler a história, você já vai contar, porque você já sabe os personagens, já sabe o que que acontece, quem morre, quem não morre, quem vira bruxa, quem é demitido, você já sabe tudo. As cenas tristes. Antes As de cenas passar para o tristes. próximo. Eu acho que a pessoa que não gosta de Harry Potter não assistiu, não leu direito. Dá boa noite aqui novamente para o Wesley, Jumara, Batista, quem meu mais? padrinho. Beijo, padrinho. Boa noite. Boa Nanda, noite. a Lucicleia aqui. Ela pergunta, por exemplo. Foi tipo muito o que tu falou, Jenny. A lua aparece dia ou só à noite? Eu respondi. E ela ficou de olho até ver a lua de dia e ter De dia e certeza. ter certeza. Gosta, só que de uma pergunta puxa outra até se contentar. Não E se você tá contenta. fazendo certo, Não né? se contenta. Ó, vai por mim, não se contenta. Porque quando a criança é curiosa, ela quer saber, ela vai aumentar o nível da pergunta, mas ela não se contenta. E aí é interessante o pai, nessa hora, trazer essa criança para a sua realidade e contar a verdade, assim, contar o que ela quer saber para ela, porque depois ela vai querer dizer assim, mamãe não me contou direito e começa a perguntar para outras pessoas, né? E nem sempre as pessoas vão responder do jeito que é para ser Do jeito que respondido. ela. Isso. E às vezes ela É, também não se contenta. Então é interessante você, quando ela perguntar algo para você parar, pensar, responder e instigar ela com outra coisa. Porque eles não se contentam. De 7 anos não se contenta com. É toda hora por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E eu aí só vai parando posso. a partir do momento que eles vão tendo as vivências, as experiências, é que eles vão deixando um pouco de fazer a pergunta para o outro, mas ela Jane, quer uma resposta Jane, para si. Oi, vai tá acabando. encerrar. Eu tenho que encerrar a live antes de terminar o tempo, senão não salva. Aí a gente Senão não volta aqui. salva. Gente, é Tá rapidão, bom, fica aí. tá bom.